Aleluia. Sua parte A. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Amém? Judas, capítulo de número 1, fica antes de Apocalipse. Um livro antecessor do livro do Apocalipse, capítulo 24, versículo de número 1. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Senhor Deus, aqui estou uma vez mais, pela tua bondade, pela tua misericórdia, a qual estarei a expressar, meu Deus, a tua palavra na noite deste dia. Quero pedir a tua vez, uma vez mais, meu Pai, bem como o teu Filho e ao teu Espírito Santo, seja bem-vindo a esta mensagem, Pai. Fala com cada um de nós por intermédio da mesma. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Fala com todos de forma específica, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, gostaria de trazer um tema a esta mensagem. Eu queria que você prestasse bem atenção no que vai ser ministrado na noite deste dia. Uma igreja doxologista ao Senhor. Repetindo, uma igreja doxologista ao Senhor. Quando eu olho, meus queridos irmãos, para esses dois versículos, na verdade esses três versículos, bem como em dois livros sagrados, um é Tiago que escreve, escolhido pelo próprio Senhor Jesus, e o outro é Judas, onde todos nós somos conhecedores que esse não é Judas Iscariotes, mas sim o sucessor do Judas, a qual tinha tirado a sua própria vida após trair a pessoa de Jesus aqui na terra. O que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é a expressão de forma convidativa, e na medida que nós somos convidados para vivermos uma certa atividade, é porque aquela pessoa que está nos convidando para essa atividade, é porque ele já presenciou o mesmo, viu que era bom
E na medida que ele viu que era bom, ele expressa esta palavra a vós outros, dizendo assim: chegai-vos a Deus. O interessante é a forma que ele fala, porque na medida que Deus nos colocando na presença dele, quando Tiago disse isso, é porque ele estava evidenciando uma verdade de que quando o homem se chega a Deus, o Senhor se chega ao homem. É o que mais o nosso Deus ele quer, é que cada um de nós venhamos nos chegar a Ele. Daqui a pouquinho eu vou te apresentar o significado da palavra doxologia. E a verdade é que nós precisamos sermos doxológicos diante da presença do Senhor. É bem verdade, meus queridos irmãos, é que o nosso Deus, Ele espera isso de mim, Ele espera isso de você. E Tiago diz com precisão: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Quando nós observamos a palavra vós, ele está identificando, meus irmãos, pessoas, e dando seguimento a pessoas. Se nós formos trazer, meus irmãos, para os contextos de vida, no mundo existente das pessoas, todas elas não se arrependeram de se chegar na presença do Senhor. Prova-me na Bíblia alguém chegando na presença de Jesus, voltando com as mãos vazias. Todas elas que chegaram à presença de Jesus, em exceção aqueles que não queriam nenhuma questão com Jesus, bem como o jovem rico, bem como os fariseus, que ali eram verdadeiros alfinetadores do ministério de Jesus. Mas todos quantos que chegaram na presença de Jesus, nenhum deles voltaram para casa com as suas mãos vazias. Bendito seja o nome do Senhor. E na medida que a pessoa, meus irmãos, se chega na presença de Jesus, ele é impactado pela presença desse Jesus. É bem verdade, meus queridos e amados irmãos, que tem muitas e muitas pessoas que desacredita da existência de Deus, que desacredita do Filho de Deus, e aqueles que blasfemam até mesmo contra o Espírito Santo de Deus. Mas a igreja, quando ela é doxológica ao Deus de Israel, ela tem a presença do Deus vivo, do Filho dele e do Espírito Santo de Deus. E Judas, meu querido irmão, escrevendo essa epístola, ele apresenta, meus amados irmãos, o que o nosso Deus, ele é. O interessante é que ele começa essa expressão dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e de apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Pastor, o que é que Deus está dizendo isso comigo na noite deste dia? Eu quero te dizer é que o meu Deus, o nosso Deus, Ele está dizendo para você e para mim, que todo aquele que se apresenta diante desse Deus vivo, que nunca tropeçou, jamais tropeçará, Ele vai deixar eu e você tropeçar, e quando Ele me vê de forma evidenciadora na presença dEle, Ele disse: olha, a partir de hoje, como tu está te chegando na minha presença, como tu está te debruçando na minha presença, e reconhecendo que eu sou Deus poderoso, e eu não sou Deus que tropeça em nada, nem na minha palavra, e nem nas minhas ações, e nem nos meus projetos. Entenda, você está diante de um Deus que verdadeiramente não vai te repreender, mas sim vai te qualificar como um servo irrepreensível na minha presença. E verdade, meus irmãos, ainda que alguém queira me repreender,
ainda que alguém queira me impedir, a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que estava ali aquele jovem filho de Timeu, aleluia, estava ali Bartimeu, clamando ao Senhor. O povo pediu para ele calar a boca, porém ele continuou clamando ao Senhor Jesus, e Jesus de Nazaré fez acontecer um milagre na vida dele. A Bíblia diz que aquelas criancinhas foram impedidas pelos discípulos. Ele disse: que negócio é esse? Vocês não podem impedir todas as crianças chegar na minha presença, não. Deixai-me vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Deus jamais, bem como Jesus de Nazaré, ele vai me impedir, ele vai me repreender, ele vai te repreender, ele vai repreender sim. É aquele que vai atrás de coisas, como disse Davi: tem boca, mas não pode falar, tem ouvido, mas não pode ouvir, tem mão, mas não pode apalpar, tem pé, mas não pode caminhar, mas todos quanto que adoram ao Senhor, ele jamais vai repreender, ele jamais vai impedir. Pelo contrário, ele vai se chegar na minha presença e na tua presença, e vai nos encher da sua graça e do seu poder. E Tiago foi bem sucinto, meus irmãos, em declarar esta evidência. E bem verdade, o próprio Judas também foi bem claro em dizer que o Senhor nosso Deus está dizendo: olha, eu sou o teu guarda, eu sou aquele que te protege, e você não vai tropeçar. E quando a gente começa, meus irmãos, a viver o reduto do Senhor, olha que Judas disse: ao único Deus sábio, Salvador nosso. Aí ele começa a dizer: olha, agora aqui o negócio vai mudar. O que é que vai mudar, Judas? Sabe o que é que vai mudar? Ao Senhor glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Ele está convidando eu e você aqui, meus irmãos, é para nós adorarmos ao Senhor nosso Deus, é para nós glorificarmos o nome dEle por aquilo que Ele é para Ele impetrar na minha vida, na tua vida, uma razão que nós não tínhamos razão nenhuma. E Ele disse: olha, eu sou Deus que mudei o teu estágio de vida. Eu sou Deus que fez a tua vida ser modificada da água para o vinho. Eu sou Deus que fez preencher aquilo que estava vazio. Detalhe: quando Deus ele preenche, ele não preenche de qualquer jeito não, meu irmão, e nem pela metade, pelo contrário, Deus ele vê, como sempre eu falo aqui com propriedade, todos quantos que vêm para a presença do Senhor com objetivo, aleluia, todos quantos que vêm na presença do Senhor, sim, meu irmão, aleluia, tenha por certo que o nosso Deus ele vem dos altos céus. Temos que estar na presença dele com propósito. E quando a igreja doxológica se apresenta na presença dele com propósito, ele nos enche, nos transborda. E Paulo disse com propriedade, de forma sacudida, meu irmão, meu querido, sacudida, recalcada e transbordante. É isso que Deus faz na minha vida, tua vida. Entenda, ele vai sacudir, meu querido, vai de forma regra, ele vai ali amassar. E detalhe, quando já está sacudido, já está amassando, agora eu vou transbordar. A Bíblia diz, meu irmão, no dia dos apóstolos, eles estavam todos em Jerusalém e foram cheios da presença de Deus. Os tempos físicos, meus irmãos, são inigualáveis, não pode se inigualar. 2023 não é 2022, 2022 não é 2021. Então os tempos físicos não são e jamais serão inigualáveis. Porém, os tempos metafísicos tornam-se iguais. O que é isso, pastor? O tempo metafísico vai nos dar a entender, meus irmãos,
Entenda do que o Senhor Deus está dizendo para você e para mim hoje. Quando eu li aqui no livro de Tiago, no capítulo número 4, versículo número 8, quantas e quantas pessoas deixaram de se chegar a Deus, e os tempos atuais não é diferente. Por quê? Porque existe um mundo metafísico que impede a pessoa adentrar no mundo metafísico perante a presença do Senhor. Porque aquele que adentra no mundo metafísico para fazer a vontade de Deus é diferente. Porque no mundo metafísico de Deus, ainda que você não veja, existe um investimento espiritual da parte de Deus para cada um de nós. Em que sentido, pastor Lenilson? O que Tiago disse. Ei, você não vê, é mais fácil, meu irmão, você vê eu ou você mesmo guardar alguma coisa. É muito fácil você ver eu guardar esse microfone aqui no meu bolso. Sim, meu querido, sabe por quê? Porque isso aqui é físico, isso aqui é matéria. Porém, meu irmão, no mundo metafísico, Deus está dizendo, ainda que você não veja, a Bíblia diz que eu e você estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A igreja, ela vive um sentido metafísico, e bem verdade, meu irmão, quando eu e você vivemos um mundo metafísico, o Senhor automaticamente diz, a partir de hoje, como eu estou vendo você vivendo um sentido doxológico na minha presença, eu vou te guardar, e quando você estiver guardado no meu esconderijo santo, só vai ser entre eu e você e eu. Enquanto Adão e Eva estavam guardados na promessa, na obediência, Deus estava tendo contato com Adão e com Eva, mas no dia que eles deixaram de ser doxológicos, eles um dia, meu amado irmão, foram tirados do Éden e foram postos lá de fora. Deus está me chamando a atenção, Deus está te chamando a atenção, sabe por quê? Porque Ele quer te guardar, quer continuar te guardando, e quando Ele guarda, Ele vai me livrar de tropeço, Ele vai te livrar de tropeço, e você vai ver uma outra evidência de que é pastor Enzo, de um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e verdade. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Embora a palavra doxologia não apareça no texto bíblico, porém, há registro de muitas doxologias nas Sagradas Escrituras, a qual define-se em louvores e adoração. Isso é que é doxologia. Louvor e adoração. Como eu sempre falo aqui na igreja e repito, a igreja do Senhor, ela não canta, ela louva ao Senhor. A igreja do Senhor, doxológica, ela adora unicamente um Deus que fez os céus e a terra. Vamos mais adiante para nós ganharmos tempo. O que é doxologia? É uma expressão de louvor, honra e glórias a Deus. É uma palavra grega formada por dois termos, doxa, que significa glória, logia, que significa palavra. Então, na doxologia, o cristão rende graça e glórias em reconhecimento à grandeza e majestade do Senhor. Essa mensagem aqui tu não vai encontrar negócio de YouTube não, viu, meu irmão? E muito menos em Google. Essa mensagem aqui é dada por Deus à minha vida e à tua vida. Quem crê diga glória a Deus, porque Ele está aqui nesta noite, este dia, para ser beneficiado pela minha vida e pela tua vida. Eu vou falar uma coisa aqui, e você não me leve a mal não, pelo amor de Deus. Já falei, repito uma vez mais. Tem gente trocando, irmão Orismar, palmas por glória. Ei, meu irmão, eu já falei que bater palma é ovacionamento. Deus não foi e jamais será um Deus que merece ser ovacionado. Deus, Ele merece honras e glórias e louvores ao seu nome. A igreja, elas têm que estar pautada nisto.
Uma igreja doxológica, ela nunca vai bater palma, ela vai louvar e vai adorar, engrandecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu penso, palmas para Jesus, meu irmão. Eu não bato palma para Jesus. Por quê? Porque você vai entender daqui a pouco que a Bíblia é sagrada. Porque quando eu falo questão de bater palma, eu já ensinei aqui uma vez. Eu estou pensando em voltar a ensinar de novo, porque ainda tem gente ainda que é teleguiado para bater palma. Bate palma, aí o irmão vai lá e bate a palma. Meu irmão, não troque bater palma com glória a Deus, aleluia. Não faça isto, porque o meu Deus, ele merece ser glorificado. Vamos mais adiante. Olha o que Isaías diz. Deus dizendo, isso aqui foi Deus dizendo, não foi eu não. Deus declarando o que Ele é. E o que Ele é, meus irmãos, nós temos que entender. Se Deus de fato é Senhor, você nunca vai tratar a Deus como um ser qualquer. Você sempre vai render a Ele a glória devida que Ele merece. Olha o que Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, em vez de adorar o Criador, estão adorando a criatura. Salmo 113, verso de número 1 ao 4. Louvai ao Senhor. Davi aqui está chamando a minha atenção e a tua atenção. Deus disse aqui no livro de Isaías que Ele não divide a glória dele com ninguém, e nem louvores à imagem de escultura, não. E Davi aqui nos convoca e nos chama a atenção: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E Davi, na verdade, era um verdadeiro doxologista. Era um homem que adorava ao Senhor, cultuava ao Senhor. A Bíblia diz que quando Davi adorava ao Senhor, ele ia até a casa, quando era chamado por Saul, estava lá em tormenta. Quando Davi começava a tocar a harpa, o espírito imundo que estava no corpo de tormenta, no corpo de Saul, era expulso. Por quê? Porque Davi adorava ao Senhor. Ei, quer ser um doxologista aprovado pelo Senhor? Continue adorando a Ele em espírito e em verdade. Continue adorando Ele pelos louvores que você louva na tua casa. Continue louvando a Ele onde é que você esteja. Louve ao Senhor. Por mais que você passe por certas circunstâncias da vida, louve ao Senhor. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Não importa a tempestade que você esteja passando, não importa a tormenta que você esteja passando, a Bíblia diz: em tudo dai graça. Que é isso, pastor? É isso. Dê graça a Ele, dê gratidão a Ele, honre a Ele, bendiga a Ele, porque Ele merece. Em João 4, 23, 24, você sabe do que vai ser lido aqui, você vai entender com detalhe. Olha o que Jesus disse: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor, me explica isso daqui. Vou te explicar, meu irmão. Neste episódio, Jesus estava apresentando o físico e o metafísico. Você sabia disso?
Sabia não, né? O senhor sabia disso? O senhor sabia? Sabia, Arthur? Não. Nesse episódio, Jesus estava falando para aquela mulher samaritana um físico e um metafísico. O que foi Jesus disse? O Pai está à procura de verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Vou te provar na Bíblia. Metafísico, versículo 24, parte A e parte C. Deus é espírito. Parte C, o adore em espírito. E onde é que está o físico? João capítulo número 1, versículo de número 1 e 10. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 10, e o verbo estava no mundo, estava ali, o Espírito a Deus, e a verdade na palavra que era Cristo. E naquele exato momento, meus irmãos, quando Jesus expressa esta palavra para a samaritana, disse: olha, neste exato momento, está unificado o Espírito e o físico. Se você crê em mim, que eu sou o verbo encarnado de Deus, você vai entender que eu também sou filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, na medida que eu e você vem para a casa do Senhor por causa de Cristo, nós estamos aqui por causa da palavra que Cristo pregou. E quando estamos aqui por causa da palavra que Cristo pregou, nós entendemos que nós somos libertos pela palavra, e nós adoramos ao Senhor pela palavra. E Deus está verdadeiramente procurando em você. Será se você é um verdadeiro adorador? Será se você é um verdadeiro doxologista? Mas todos quantos que é e entende que Ele está aqui, levanta essa tua mão que Deus te deu, adore a Ele, porque Ele está nesta casa. Meu Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, ouve-se um alarido de louvores, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus estava sendo adorado, adentrando dentro de Jerusalém. Sim, meu irmão, estava sentado em cima de um jumentinho. Jesus adentrou, meu amado irmão, a entrada triunfal, e o povo começou a adorar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma vez mais se concretiza. O que Jesus disse para aquela samaritana. É por isso que eu falo que a pessoa que vem para a igreja e volta pior do que veio, então ele não veio como adorador. Ele não é um doxologista. Mas aquele que vem para a igreja e volta para casa cheio da presença de Deus, ele é um verdadeiro doxologista, aprovado por Deus que fez os céus e a terra. As evidências de um doxologista. Ponto 1. Ele toma para si os exemplos nos registros sagrados. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 10 ao 13. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. Eu vou repetir para você dar um glória mais gostoso para Jesus. Olha a epígrafe. Ele toma para si, o doxologista, ele toma para si os exemplos nos registros sagrados. 1 Crônicas 29, versículo 10 ao 13. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu
tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vem de dia diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e te louvamos o nome da tua glória. Meu Deus, Davi estava expressando isso de forma de louvor ao Senhor. Bendito é o irmão, bendito é a irmã, bendita é a igreja doxológica que se apresenta desta forma. Meus irmãos, eu vejo aqui, viu, Rodrigo, um esvaziamento de, sim, meu irmão, um esvaziamento de Davi. E quando o crente se esvazia de si mesmo, ele verdadeiramente, meu irmão, ele não evidencia aquilo que o Senhor disse ao profeta: esse povo aí está me louvando de boca para fora, porém o seu coração está longe de mim. Não, isso não é uma evidência de um crente doxológico, não. O crente doxológico, meu irmão, é diferente. Ele louva de boca para fora. Não, ele louva ao Senhor de alma, de corpo e de espírito. Ele é diferente, ele é diferente. A igreja sente, Deus recebe. Volto a dizer, a igreja sente, Deus recebe. Se você quer que Deus receba adoração a Ele, te esvazie nesta noite e deixa Ele te encher em nome de Jesus. Ponto 2. O doxologista vive em um relacionamento vertical. Porque se ele viveu um relacionamento horizontal, ele vai estar vivendo Romanos 1:25. Às vezes tem gente que bate no ombro do outro e diz: rapaz, aí o miserável ruim, pastor, você está xingando? Não, está lá em Apocalipse: miserável, cego e nu. Então Deus está xingando. O que é miserável? Aquele que vive fora da graça. Ele é um miserável. Ele começa a se encher de, né? Ele começa a querer ser o rei da cocada preta. E Deus está me chamando a atenção nesta noite, este dia, que quando você e eu, uma vez, nós recebemos qualquer elogio, você, como doxologista, vai dizer: a honra é para Ele, a glória é para Ele, a adoração é para Ele. Porque se não fosse Ele, o que seríamos de nós? Éramos como uma folha seca, éramos simplesmente como um sol que retine, só muita zoada, pouco, e nada é feito, não tem efeito nenhum. Mas aquele que rende graças ao Senhor é diferenciado, ele é cheio da presença do Senhor, ele apresenta ao Senhor adoração verdadeira. E pastor, está escrito aonde? Colossenses 3:1, versículo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Meu Deus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Porque quando o crente, irmã Wanda, ele está impregnado nas coisas terrenas, a vida dele fica ocultada espiritualmente, na verdade fica ofuscada espiritualmente. Mas bem verdade, mesmo, daqui a pouquinho você vai entender por que Deus está tratando com você e comigo nesse segundo ponto. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão?
Nós temos que sermos diferentes. Nós não temos que nos prender com essas coisas materiais, não. Porque se a gente se apegarmos com essas coisas da terra, a Bíblia diz que se o meu coração e o teu coração estiver voltado com os tesouros desta terra, meu irmão, meu irmão, Deus ele reprova. Mas todavia o crente está entronizado ao trono da glória. Ele verdadeiramente ele está apegado com as coisas de Deus. Ele somente pensa nas coisas do céu. Por mais que as coisas daqui da terra um dia se acabam, mas ele vai prover para mim e para você. Ele vai providenciar. Sabe por quê? Porque tu és um adorador doxológico na presença dele. O doxologista, independente das ocasiões, o mesmo é constante. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu estava comentando com alguém hoje. Você vai entender porque estamos ao vivo. Quem é inteligente sabe do que vou falar. Eu estava comentando hoje com alguém que os irmãos sabem que após a escola dominical tem algo que acontece aqui na igreja. E eu estava dizendo para essa pessoa: rapaz, hoje uma vez mais não teve. Porque a inconstância ela faz a pessoa ser dessa forma. Vou repetir de novo: a inconstância faz a pessoa ser dessa forma. O constante, ele vive assim, meu irmão. Nós temos aqui uma pessoa que faz esporte, e o nome da mesma é Jenny. A Jenny, ela é lutadora de artes marciais. O corpo dela já está adaptado. Então, se o corpo dela já está adaptado, ela vai ter a sequência de forma natural. Ela só vai acabar quando acabar o treino. Aí ela acaba. E detalhe, tem vezes que ela sai de um treino e vai para outro treino. Sabe por quê? Porque o corpo dela está adaptado. O que é isso? Constância. A nossa vida espiritual, meu irmão, tem que ser desta forma. Sabe por que tem muito crente que ela vive? Você vai entender por que eu estou dizendo isso aqui. Sabe por que tem muito crente que ele está aqui quando pensa? Por que é isso aí? É inconstância. Deus não está na inconstância, Deus está na constância. Sabe por quê? Porque na medida que você é constante, Ele está vendo que você tem um objetivo e uma meta. Porque o crente doxológico, ele não cansa. Vamos para a Bíblia Sagrada? A Bíblia diz, no livro de Isaías, o que Isaías teve a visão de quê? Dos anjos, que eles glorificavam o Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. O que é isso aí, meus irmãos? Constância, doxologia ao Deus de Israel. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou te provando que você tem que parar com essa vida mesquinha, espiritualmente falando. E vou te provar daqui a pouco na Bíblia. Nós temos que dar um basta a partir de hoje, de vivermos essa indoxologia. Nós temos que sermos doxologistas aprovados por Deus. Aí começa, que eu pensei que não, que negócio é esse? Me prova na Bíblia Deus começando e fazendo isso aqui. Nunca você vai ver isso. Você nunca vai me provar. Sabe quem fez isso aqui? Judas Iscariotes. Desistiu. Inconstante. Crente inconstante, ele nunca vai degustar da grandeza de Deus. Vamos lá? O doxologista, independente das ocasiões, o mesmo é constante. Independente das ocasiões. Porque tem ocasião, presbítero e pastor Delmiro e irmão Orismar, que faz a pessoa parar, que faz a pessoa estagnar.
ele vive debaixo de um escravizanismo que Deus não queria que ele vivesse. Não, pelo contrário, Deus, na verdade, Ele está dizendo para você e para mim, que se nós quisermos sermos pessoas que venha chegar até o objetivo, nós não podemos ver as pedras que há no caminho, porque sempre vai haver pedras. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7 ao 9. E assim fazia ele de ano a ano, sempre que Ana subia a casa, olha, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Eu te faço uma pergunta: alguma vez, eu estou falando de ocasião, alguma vez Ana deixou de ir para a casa do Senhor por causa de Penina? Pelo contrário, Ana era constante na presença do Senhor. Por isso chorava e não comia. Então Ana, interessante que ela chorava e não comia, mas ela não deixava de ir para a casa do Senhor. Ela podia viver um sentimento de amargura, se isentava de alimentação por causa de Penina. Mas é diferente. Como Ana era doxológica, ela fazia. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que Ana foi julgada precocemente por um sacerdote Eli, e disse: tu és uma mulher embriagada. Não estou embriagada, não, sou só uma mulher atribulada. E Deus usou Eli para aquela mulher e disse: olha, a tua oração o Senhor, Ele ouviu. Parece que eu joguei um balde frio. Eu não joguei balde de água fria, não. Só estou te dizendo e te apresentando. Se você de fato é um doxológico, você não vai ficar como espectador e nem espantado. Você vai adorar o Senhor pela palavra que já está sendo pregada. Porque o doxologista, ele é assim, meu irmão. Mesmo com a palavra apertando, você tem que dar glória a Deus e aleluia. Para finalizar a mensagem, o doxologista, apesar das percas, não se isenta em adorar o Senhor. Jó capítulo 1, versículo 19 ao 22. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e a adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fica de pé em nome de Jesus. Eu disse ainda agora há pouco que os acontecimentos que nós vivemos do ponto 2 e das ocasiões do ponto 3 nos dá uma definição aqui, meus irmãos, que Jó foi a única pessoa que nos dá uma característica de um verdadeiro doxologista na presença de Deus. Porque tem gente, quando perde marido, quando perde esposa, quando perde alguma coisa, se desvia. Ou então quando perde alguma coisa, perde o emprego, se desvia.
Ou então quando acontece alguma coisa do irmão, porque o irmão falou isso, porque a irmã falou aquilo, porque o pastor foi pesado, meu irmão. Se você é um doxologista, você tem que ser crente por aquilo que Deus te fez você ser, um adorador em excelência. Tem gente que é assim, ele passa por um sentido de vida. Paulo diz, repito uma vez mais, né? Aplico nesta mensagem. Paulo diz, é na fraqueza que eu estou forte. Aí tem crente, meu irmão, que passa por uma tempestade, aí começa a viver uma frieza espiritual, aí deixa de ler Bíblia quando lê Bíblia, para de orar quando ora, e para de vir para a igreja quando vem para a igreja. Eu te faço uma pergunta: qual é a força que você vai obter se isentando dessas evidências? Nenhuma. Mas Deus está me chamando a atenção nesta noite deste dia, para sermos diferentes na presença dEle. Eu te dei aqui um exemplo da Jenny como uma atleta, e Paulo nos define como atleta. Abra tua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 26, para finalizar. Parte A. Assim corro também eu, não sem meta. Pronto. O doxologista, ele vive com metas na presença de Deus. Tá? Então vamos viver essa evidência diante do Senhor. Vamos viver um sentido que venha glorificar o nome dEle. Vamos viver uma evidência que venha declarar, eu e você, o que de fato somos perante o Senhor. Amém?